A aluna internauta Sofia Alencar participou pelo e-mail cacupena@provadeportugues.com.br com a seguinte mensagem: Olá, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Se o senhor achar interessante, poderia comentar essa questão da FCC, por gentileza? Sou fã dos seus vídeos, aprendo demais. Abraços, que bom que você está aqui no canal, muito obrigado pela participação, só não precisa chamar de senhor. Achei muito interessante sim a questão. Vamos ver qual foi a questão que a Sofia me mandou? Então vamos lá. Carlos Chagas 2018, analista judiciário, área administrativa. Pausa o vídeo e resolve a questão. Depois volta aqui. Fez aí? Maravilha, beleza? Então vamos lá, cara. Questão de referente de pronomes. Cara, muito importante esse assunto de referente de pronomes. Aliás, a gente tem a série de análise de texto e tal. Estamos até em ativa com ela. Mas eu vou te falar, né, naquela série, de vários pontos em que eu mesmo, Caco, né, pessoa física, eu paro na leitura de um texto quando eu estou lendo com o intuito de analisá-lo. Isso é muito importante. A primeira leitura deve ser muito bem feita para que ela seja a única leitura. Depois, claro, nas questões, você vai voltar ao texto, recorrer ao texto para tirar uma dúvida, para ter uma certeza, mas a primeira leitura deve ser muito bem feita. E claro, você consegue a qualidade da leitura sem perder a velocidade exigida pela prova com treino. Então, o treino é muito importante. A gente aprende a fazer questões fazendo questões. Detalhe, não disse aprende a teoria, disse aprende a fazer questões. São pontos diferentes. A teoria é o ponto de partida, certo? E aí a gente aplica essa teoria nas questões. Mas já falei até aqui sobre isso no outro vídeo, que para português ir direto para as questões, de fato, dá uma série de problemas, na minha opinião. Então, não recomendo, ok? Mas vamos para a questão em si. Vamos dar uma lida no texto, porque referente de pronome, como eu estava te dizendo, então, é muito importante. Eu mesmo, como eu estava dizendo, sempre paro na leitura quando eu tenho um pronome, ok? Com o intuito de analisar o texto mais profundamente, tal, para fazer uma questão. Porque entender o referente do pronome é entender o texto. E entender o texto passa pelo referente do pronome mais vezes até, muito mais vezes até, do que quando a questão pergunta isso. Quando a questão pergunta, eu tenho obrigação de ver o referente. Mas quando a questão não pergunta, é muito possível que haja alguma questão de análise textual daquele trecho. E para eu entender o que aquele trecho diz, eu preciso ver o referente do pronome. Porque se eu tenho, por exemplo, um exonera-o, cara, exonera quem? Do que? Né? Se eu não tenho referência do pronome, eu não estou entendendo o texto. Beleza? Então, faça isso. Na sua leitura, vendo pronomes, já marca, já vê o referente e tal. Pode ser que isso apareça em questão, pode ser que isso seja importante na sua análise profunda do texto para acertar as questões. Fechou? Embora seja um estudo perspicaz, algumas afirmações me parecem discutíveis. É o segundo parágrafo do texto, aliás, tá? Pode ser que você tenha falado, começa do meio, vai pro final, mas é que é o segundo parágrafo do texto. Para essa questão, só esse parágrafo já bastava. Mas eram várias questões esse texto. Uma que se diria pouco procedente consiste em supor-se que, em vista de milhões de turistas visitarem locais como a Acrópole e os anfiteatros gregos da Sicília, a cultura não perdeu valor em nosso tempo. Mas as visitas de multidões a grandes museus e monumentos históricos não representam interesse genuíno pela alta cultura, assim a chamam, visto que isso faz parte da obrigação do turista. Em vez de despertar seu interesse pelo passado e pela arte, exonera-o de conhecê-los a fundo. Essas visitas dos turistas em busca de distrações desnaturam o significado real desses museus e monumentos. Cara, qual é a ideia deste texto? Lembra, análise de pronomes não é caça-palavras, embora aí a Carlos Chagas não tenha feito algo que é comum ser feito. E depois eu vou falar para você o que é isso. Nesse texto não aconteceu. Análise de texto não é caça-palavras. Não é sair e ficar buscando quem está antes. É como aquilo faz sentido
dentro do contexto. Então, sim, pelo menos a leitura do parágrafo é fundamental. Muitas vezes eu preciso ler até um parágrafo anterior, certo? Aliás, o que eu falei que não fez é isso. É comum pegar algum referente que já vem vindo desde lá de cima, desde o parágrafo anterior, e aí o cara fica brincando de caça-palavras aqui. Tem uma palavra próxima que poderia ser, mas que não faz sentido considerando o todo, certo? E o cara solta só aquele trechinho, pega só aquela palavrinha. Ah, mas dá para eu montar uma frase com esse referente. Dá. Mas dentro do todo, é isso que significa essa frase? Então, é bem comum que ele busque referentes distantes do pronome. Porque já vem vindo com referente desde lá de cima, né? Coloca um nome lá, um substantivo, e aí retoma com um pronome, depois faz deixa elíptico aqui, depois retoma com outro pronome, ele pergunta o terceiro pronome da retomada, e eu tenho de voltar lá em cima para ver a quem ele se refere. Ok? Isso é muito comum. Então, assim, cara, se tá perto, se tá longe, não me interessa. Me interessa o sentido do texto. E o que esse texto está falando? Que os caras vão lá na Acrópole, nos anfiteatros gregos da Sicília, e que isso de fato não perdeu o seu valor. Porque de repente o leitor pode pensar, ó, ninguém mais liga para isso. Liga, vão grandes multidões para lá. Eles não perderam seu valor. Porém, não é o que ele chama de interesse genuíno pela chamada alta cultura. Então a gente teria um passeio cultural. Tá? Mas o que é essa alta cultura? Seria um recorte dessa cultura geralzona, a alta cultura, que é uma visita a museus, uma visita à Acrópole, né, aos anfiteatros gregos da Sicília. Então seria um recorte do todo que é a cultura, esse recorte chamado de alta cultura, ok? Mas não é o interesse por essa, então, alta cultura. Simplesmente porque a visita a esses lugares faz parte da obrigação do turista. Bem interessante até essa visão que ele faz, se considerarmos a história da arte, né? Mas faz parte da obrigação do turista. Em vez de despertar o seu interesse pelo passado e pela arte, que seria a grande motivação inicial pelo texto, de acordo com o texto, seria a grande motivação inicial que deveria levar as pessoas aos museus e aos anfiteatros da Sicília e à Acrópole, ok? Por que eu quero ver lá? Não, eu quero conhecer o passado, quero conhecer a arte, quero conhecer isso. Não, é só porque é obrigação do turista. Então, em vez de despertar o interesse pelo passado e pela arte, exonera-o de conhecê-los a fundo. Fala, cara, não, de boas, dane-se isso aqui. Né? São simplesmente busca de distrações, tirando o significado real. Exonerou o cara desse significado real que é conhecer o passado e a arte. Beleza? Então, primeiro passo, entendermos o texto. E isso, claro, a gente já vem fazendo desde o primeiro parágrafo, a gente passa pelo segundo, era um texto até um pouco longo, ok? Isso era só o segundo parágrafo, como eu te disse. Entender o texto é 90% do caminho para a gente entender o referente do pronome. Okay? Então vamos lá. As visitas de multidões a grandes museus e monumentos históricos não representam um interesse genuíno pela alta cultura. Assim a chamam. Caco, é estranho isso aí, né? É um pouco a gente buscar esse referente desse que é um referente até um pouco abstrato, quase tautológico, vamos dizer assim, né? Mas é que é o seguinte, cara, não é toda a cultura que é chamada alta cultura, ok? É esse, como eu te falei, esse recorte da cultura que é chamado de alta cultura. Digo isso porque um dos questionamentos que eu vi em relação a essa retomada é: mas esse A não retoma cultura? E a cultura é chamada de alta cultura? Não posso afirmar isso, porque se eu afirmar que esse A do assim a chamam retoma toda a cultura, eu estaria afirmando que todo tipo de manifestação cultural é chamado de alta cultura. E não. É só esse recorte, como eu falei, cultural, mais específico de ser visitas a teatros, a anfiteatros gregos da Sicília, aos museus, a Acrópole, esse
ponto, esses 2% culturais, vamos dizer assim, ok? Então, o que é o referente desse A? Seria a própria alta cultura. Eu usei aqui para você entender uma voz passiva. Então eu falei, a chamada alta cultura. Né? Então essa parte da cultura é chamada alta cultura. Então, como que eu teria o entendimento aí? O interesse pela alta cultura. Assim a chamam. Quer dizer, chamam a alta cultura, isso aqui de alta cultura. Tecnicamente a gente teria, chamam a alta cultura de alta cultura, ok? Por isso que está até entre aspas, como essa citação. Né? Então chamam o que chamam de alta cultura, assim chamam isso aí, não sei o que é um isso aí, mas embora seja estranho a gente falar chamam alta cultura de alta cultura, é a ideia do texto, como eu te falei, que entra em jogo aqui. Como eu falar para você, ó, tá vendo a Juju? Ó, assim a chamam, não sei, mas a Juju, pronto. Não sei se o nome dela é Juju, Juliana, Juju, não, chamam de Juju. Ó, tá vendo a Juju? Bom, assim a chamam. Chamam quem? A Juju de Juju. Eu não coloquei nenhum outro referente para ser diretamente referente do pronome. Você pode dizer, não, chamam aquela moça de Juju. Ok, mas você está acrescentando a palavra aquela moça, ela não está no texto. Assim como aqui, para o seu entendimento, eu acrescentei, chamam este recorte de cultura, essa parte da cultura, como alta cultura. Mas aí eu não poderia afirmar que o pronome se refere àquela palavra que eu acrescentei no texto para que ele fizesse sentido para mim. Percebeu? Então isso é muito importante. É muito comum a gente trabalhar com essa questão de ficar trocando um termo, pensando aqui, mas isso para o nosso entendimento. Na hora que a gente vai para o texto, para a análise, é o que o texto está escrito e o sentido que ele alcançou. Então, sim, a única possibilidade que eu posso ter de retomada para esse A é a alta cultura. Não é a cultura geral, qualquer cultura que é chamada de alta cultura, só isso que é chamado de alta cultura é o que eu vou chamar também de alta cultura. Mas como quem diz, não sou eu, autor, nominando como alta cultura. As pessoas a chamam essa alta cultura de alta cultura. Beleza? Tranquilo? Quis ser um pouco redundante, muito redundante, aliás, nessa explicação, mas para deixar claro para você que o sentido é o que importa numa questão de análise de texto. Claro, quando a gente tem, e normalmente a gente tem um referente explícito, direitinho, uma sentença bonitinha, fica muito mais direto, né? A questão fica muito mais... Mas, óbvio que a semântica é o meu ponto de partida e meu ponto de chegada, como eu sempre falo para vocês. Eu começo e termino no texto, eu uso meu aparato teórico para entender o texto. Então tá feito. Entendido o recorte feito pelo texto, toca o barco e vai nessa. Beleza? É o que importa. Bom, em vez de despertar seu interesse pelo passado e pela arte, preciso voltar um pouco antes, visto que isso faz parte da obrigação do turista. Lembra? Então, ele vai lá para a alta cultura e tal, mas em vez de despertar o seu interesse, seu de quem? Do turista. Em vez de despertar o interesse do turista pelo passado e pela arte, exonera-o de conhecê-los a fundo. Então, em vez de despertar o interesse do turista pelo passado e pela arte, dispensa o cara, eu falei aqui na análise, o cara, né, de conhecê-los a fundo. Quem não precisa conhecer isso a fundo? O turista. O turista não vai assim, você vai lá conhecer o seu passado e pela arte. Não, você não precisa. Tá? Você pode ir só pela obrigação do turista, só em busca de distrações. Então, ele dispensa o turista de conhecer esse passado e essa arte. Caco, mas não pode dizer que esse conhecê-los, esse los são os anfiteatros? Não. Ele usou os anfiteatros como exemplos de alta cultura. Já foi, acabou. O que ele diz? Pega a ideia do texto. Em vez de despertar seu interesse, em vez de despertar o interesse do turista pelo passado e pela arte, dispensa o turista de conhecer o passado e a arte. Ele pode ir conhecer o museu, de qualquer modo ele vai conhecer o museu, mas ele pode conhecer o museu só pela distração e não
pelo conhecimento profundo do passado e da arte. O museu continua sendo conhecido por ele. Ele vai conhecer o museu. O que ele não precisa é conhecer o passado, essa arte, essa história por trás do museu. E vai conhecê-lo em busca de distrações. Tanto é que ele fala. Então, o significado real desses museus e monumentos se perdeu. Qual seria o significado real? Conhecer o passado e a arte. E isso foi exonerado do turista. Beleza? Então o que a gente tem? Assim a chamam essa alta cultura, é o nome que dão para ela, só estou repetindo aqui, por isso até entre aspas, exonera e essas visitas não despertam interesse pelo passado e pela arte no turista. O turista não precisa ir com o intuito de conhecer o passado e a arte. Ele pode ir só pela diversão e tá tranquilo. Beleza? Voltando então para a nossa questão, temos aí o primeiro A, assim a chamam, retomando alta cultura, exonera retomando o turista, exonera o turista de conhecê-los a fundo. Esse los se referindo então ao passado e à arte, lembrando que se temos dois termos, o masculino e o feminino, a retomada pronominal é feita com o e como estamos no plural, os. Beleza? Fechou? Então, alternativa E. Meu grande interesse nessa questão que a Sofia mandou não foi só a referência do pronome em si, buscar referentes. Foi você perceber, e eu ter a oportunidade de falar isso, a importância de a gente entender o texto, mesmo para questões que aparentemente são de meramente encontrar referente, pegar lá e fazer substituição. Percebe? A importância de a gente entender o contexto, entender o que ele está falando. Referente de pronomes é isso, tá? É bem comum o candidato, o estudante, montar uma sentença que em si... mas não pode ser isso, faz sentido, mas é a hora que você vai para o entendimento do texto que você vê que não. E, cara, estamos em um todo. Considere sempre o todo do texto. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Esse é o passo inicial e final, como eu te falei, das provas. A semântica, o texto, é o meu ponto de partida e meu ponto de chegada. Maravilha? Então é isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Me conta aqui se você acertou, se errou. Se você quer mais questões que envolvam referente de pronomes, conta aqui pra mim. Se você quiser, eu faço. Beleza? O canal é pra você. Participe e mande suas questões também. Deixa o seu like, não se esqueça, é muito importante para o canal crescer. Deixa o seu like, seu comentário. E muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo.